professora. A gente já deu bom dia. Bota a lixeira pro meu filho. Boa tarde. Não, agora nem precisa. Você pôr a lixeira, não. Deixa encostada assim um pouco, fechado. Daqui a pouco a gente abre, tá, gente? Gente, é boa tarde sim, são 12h07. Sim, nós vamos até 10 para 1, né? Não, professor. Sim. É. Sim. Até 10 para 1. Ai, Professora, tem um monte de gente saindo. Peraí. Só tem 11 pessoas agora. Peraí, vamos ver aqui. Gravando. Oi. Infelizmente eu não posso, tá? A gente vai... Professor, um monte de pessoa saiu. Pessoa que acabou a aula. Oi? Acho que as pessoas pensaram que acabou a aula. Tinha 14 pessoas, saíram 6. O pessoal está saindo, quem está em casa, todo mundo sabe do horário, né? Se não tiver agora... Acho que nem todo mundo. Quem estiver aí, tudo bem. Então, vamos lá primeiro. Vamos lá, 61. Vamos fazer esse momento agora, finalzinho. Ser rápido. Olha só, vamos à chamada rapidinho? Vamos lá? Quem estiver aqui, fala um presente bem alto. Quem estiver em casa, também. Tá? Então, vamos ver. Adriele. Bruno dos Santos. Presente. Carolina. César. Daniel. Presente. Gabriel Rezende. Como demora a chamada, né? Olha quanto tempo. Giovana. Isabela Rezende. Espera aí. Gabriel não está aí. Isabela está presente. João Pedro Alves. Júlio César. Presente. Camille. Presente. Kathleen. Presente, tia. Isso. Lara. Presente. Larissa Alves. Laura. Letícia Mota. Calma. Letícia Mota, está presente? Saiu, professora. Saiu? Saiu. Assistiu uma e outra não. Levi. Levi Luane. Maria Augusta. Maria Augusta. Ela assistiu a primeira? Não sei. Não, eu não a vi, não. Maria Eduarda. Está aqui. Marina. Presente. Isso. Matheus Silva. Estava aqui, estava na primeira aula. Tá, obrigado por avisar. Micaela. Nicole Valério. Oliver. Presente. Pablo. Pedro Henrique. Presente. Rian. Estava só na primeira. Thaísa. Presente. Thaís. Tiago Castro. Presente. Vinícius.
Yasmin. Cadê Yasmin? E Daniel de Souza. Pronto. Acabou-se. Ô, coisa que atrasa. Então, vamos lá, gente. Rápido, vai. Aproveita para deixar a porta aberta agora. Deixa eu compartilhar aqui. Aí, o pessoal de casa. Vamos lá, gente. Já falamos do evolucionismo, dos primatas, dos hominídeos. Vimos algumas características. Chegamos aqui? Não? Então, Não chegamos aí. Oi? Não chegamos aí. Não chegamos. Então, vamos chegar agora. Isso aí é página... Deixa o livro aberto que vocês vão marcar. É página 298. Olha só, gente. Se eu colocasse essa imagem que está aqui num exercício avaliativo, ou num teste, ou na prova, e pedisse assim, dê uma explicação sobre a imagem. Alguém teria ideia? Primeiros seres humanos habitando a África. Ah, quem falou? Eu, Daniel Thierry. Ah, o Daniel falou que os primeiros seres humanos habitaram a África. Certo. Aqui, ó. África, berço da humanidade. Berço não é onde o neném nasce, Vinícius, menos. 298, eu já falei. Mas eu falei antes de você sair. Berço é onde a criança nasce e vai colocar lá para dormir. Berço, né? Geralmente se relaciona a nascimento, né? Então, berço da humanidade é a África, aonde os primeiros seres humanos nasceram, surgiram lá, mesmo que eles sejam diferentes de nós hoje. Quer dizer, nós somos a evolução desses primeiros seres humanos. Graças a Deus, né? Porque somos bonitos hoje, né, gente? Imagina, né? Graças a Deus. Então, olha só, a maioria das pesquisas atuais afirma que os primeiros hominídeos surgiram na África há cerca de 2,5 milhões de anos atrás. Tem aí na página 298, lá no segundo tema, que está com esse mesmo nome aqui, ó. Procura na página 298, tem o tema em vermelho. Destaca com marca-texto, com canetinha, destaca essa informação aí. O primeiro parágrafo desta parte. Primeiro parágrafo desta parte. Você pode até circular ele em volta. Tá? Da página 298. Para deixar bem destacado isso aí. Professora. Oi. Não deu para ver direito, é para marcar ele todo, o primeiro parágrafo todo? O parágrafo todo, pode sim. Então, é isso que está aí na tela, é o primeiro parágrafo. Então, gente, não foi há 2 anos, não foram há 10 anos, foi 2,5 milhões de anos atrás, passado, que os seres humanos surgiram. Ó, tem tempo, hein? Né? Então, gente, esse desenho nos representa o quê? O continente africano e os primeiros humanos. Oi. Você falou que, tipo, não é 2 anos, não é 10 anos, né? É isso aí. São Talvez milhões.
se fosse 10 anos, eu tinha nascido quando os primeiros seres humanos nasceram. É verdade. Isso. Então, gente, eu estou colocando esse detalhe sobre a imagem, porque, às vezes, virão, em alguma avaliação ou exercício, uma imagem para você dar uma explicação. O que ela representa? O que essa imagem representa? Que os primeiros seres humanos surgiram Professora, na África. Pronto. Olha que explicação pequena e suficiente. professora, Oi. olha, assim tá bem marcado? Oi? Assim tá bem marcado? Se é para marcar, Não, tá bem marcado. você está mostrando? É, Espera aí, deixa eu ver. Tá ótimo. Tá ótimo assim, Lara. Ok. Então, tudo bem? Já sabemos que esses primeiros humanos surgiram há 2,5 milhões de anos. Presta atenção muito, 2 milhões, né? Isso é um dado, uma palavrinha importante. Então, vamos lá, seguindo. E aí, olha essa imagem, gente. Essa imagem que a gente vê aí é uma imagem de quê? É uma floresta? Não. Fala, gente, fala comigo agora a última. Vamos lá. Não, É não uma é uma cratera. floresta. É uma imagem que representa o quê? Uma cratera. Oi? Uma cratera. Um lago? A imagem inteira é um lago? Uma cratera, professora. Uma cratera? A imagem toda é isso? Vamos pensar direitinho, ó. A gente observa que nessa imagem aqui, ó, fonte histórica imagética, ó. É uma imagem. A vegetação. Uma pequena vegetação lá longe e um pequeno laguinho aqui. Essa área em volta do lago, a gente pode considerar que é um deserto? Não. Não? Sim ou não, gente? Por quê? Não, Porque tem tem um lago bem no meio. Sim, mas no deserto também tem oásis. Porque Tem aqueles tem lugares árvores. com Porque tem vegetação vegetação. e tem água. No deserto também tem, não é só areia, não. Professora, porque ela é toda coberta por vegetação. Essa imagem não é toda coberta por vegetação. Ela, nós podemos ver que essa imagem, ela retrata um pouco a área que está ficando deserta. Quando a gente vê aí reportagens no Brasil, no Nordeste ou no Centro-Oeste, às vezes a gente vê assim as pessoas. Esses dias mesmo passou uma reportagem do menino andando de bicicleta, aonde era um rio. Era um rio. Hoje está um deserto. Acabou. Nem planta tem. Né? Então, veja, se tornou uma desertificação. Olha só. Que atingiu florestas tropicais da África, os primatas bípedes foram favorecidos por um novo ambiente, uma nova vegetação, e transmitiram suas características aos descendentes. Vamos lá. Desertificação vem de deserto. A palavra não é difícil, né? Aqui é a definição, não tem no livro, fui eu que coloquei, a definição de desertificação. Processo de uma modificação ambiental ou climática que leva à formação de uma paisagem árida ou de um deserto propriamente dito. O que quer dizer isso? Então, vamos pensar. A África, quando nós falamos daquela formação do planeta, ela também se favoreceu com vegetação. Todo o continente. Mas
mudanças no clima fez com que não chovesse nessas áreas, e aí foi tornando deserto, as plantas foram morrendo, os rios foram secando. Oi? Não, essa parte não chove. E agora faço eu a pergunta, eu espero que eu receba a resposta num coral, né? O ser humano sobrevive sem água? Não. Não. Não sobrevive. Não sobrevive. Não. Se ele vivia aqui, os primeiros hominídeos, se restou só esse pequeno laguinho aqui, né? Mas esse pequeno laguinho aqui, às vezes, pode não ser suficiente para o grupo, que é grande. Vegetação para comer também não tem. Isso é um negocinho aqui atrás só. Então, ele vai embora, ele vai buscar outras regiões que tenham vegetação para comer. Migra. Isso, uma imigração. Ele vai coletar os frutos de outra região. Com essas caminhadas é que o homem, os primeiros hominídeos, foram se alterando o seu organismo. Não foi ele que quis se modificar. Ele sai de um lugar e vai para o outro, ele encontra lá outro tipo de vegetação. Aí ele começa a comer aquela vegetação. Aquilo depois vai alterar o seu organismo. E aí, quando ele tiver os seus filhos sairão com algumas características diferentes. Professora, Oi. e assim vai evoluindo, né? Isso. E aí, professora, as por isso espécies que- vão fazendo a evolução. Oi? e por isso que o ser humano se tornou um ser onívoro, porque ele se adapta a comer qualquer coisa. Ah, sim, o colega está falando que por isso que o ser humano passou a se adaptar de acordo com a alimentação. Por exemplo, os chineses comem um monte de coisa que a gente não come, Sim, né? professora. Por isso que, a maioria Come dos animais, escorpião, come gafanhoto, a torradinho. maioria dos animais ou só come planta ou só come carne, o ser humano não. Aí, o colega está dizendo que existem alguns animais, uns que só comem carne, outros que só comem vegetais. O ser humano, ele come carne, ele come vegetal, né? Por quê? Isso aí, gente, é uma característica aí desse período. Mas não é verdade? Quem sabe que os chineses comem espetinho, gafanhoto. Eles comem morcego, escorpião. gafanhoto, eles comem tudo. Não, mas Uma o série de morcego... outros insetos que nós não... E sabem por que eles comem isso? Alguém tem noção? Porque Olha o período de evolução deles. Porque se eles, isso de períodos muito antigos também, quando eles estavam em guerra, que não dava tempo para cultivar o que ia comer, comia o que tinha. Professora, Aí eles passaram a comer os bichos que tinha próximo, para matar a fome. Ou Professora. come ou morre. professora, Oi. eu acho que nesse período, não sei se eu tô certo, mas pelo que você está dizendo, por causa das migração, nesse período que o grupo começou a se separar, foi um grupo para um lado, aí começaram a existir diferentes povos, países. Sim, é mais ou menos isso. O colega está dizendo que, devido a esse tipo de alimentação, alguns grupos eles foram em busca de outros alimentos, Separando. né? E aí foram indo para uma determinada região, ou indo para outra determinada região. Eu perguntei se o ser humano sobrevive sem água. Desculpa. Vocês falaram que não. Quando ele sai dessa área aqui, eles vão caminhar, gente, dia, noite, vários dias mesmo, até encontrar um lugar que tivesse um rio.
Porque lá no rio, ele mata a sede. Né? Na água da praia, ele tira só o alimento. Mas no rio, ele pode tirar o alimento e beber a água. Professora, Oi. nessa época os seres humanos já, tipo, começaram a caçar, comer animais. Sim, eles já caçavam, desde o início. É a sobrevivência. Tudo bem, então, gente, sobre esse momento que a África passou, da desertificação, deu para entender? Fala, meninos! Que silêncio é esse, gente? Fala, gente! Deu para entender? Alguém ficou com dúvida? Deu pra Não? Então, era preciso falar sobre isso, né? Sobre esse momento que a África teve. E não foi todo o continente africano, não, gente. Algumas regiões. Até hoje, né, gente? Tem regiões que são muito secas, não chove, as pessoas não podem nem fazer agricultura, né? Agora eu vou apresentar a vocês, na página 299, a gente vai falar do naturalista Charles Darwin. Todas as fotos que eu procurei dele, só tem ele velhinho. Acho que só fizeram fotografia dele velhinho. Não quiseram fazer fotografia dele novo. A página seguinte, gente, 299. Estava na 298. 299, né? Então, o que a gente tem a falar? Foi ele que vai explicar aquele início que nós falamos hoje, do evolucionismo, da evolução das espécies. E ele vai falar mais ainda sobre a seleção natural. O que é a seleção natural? Quando o leão está na selva, às vezes você está vendo um filme, aí tem uma floresta e tal, aí está lá o leão esperando um animal passar para ele iguar. Aí a gente fica assim, não quero nem ver, coitado. Ele vai matar o outro para sobreviver, para ele se alimentar. Né? Às vezes é um animal até grande, depende de onde ele vai abocanhar. Se ele abocanhar aqui no pescoço, ele mata um animal maior que ele. Né? Professora, Oi. é como a onça Você vê que pintada. foram os humanos que extinguiram o mamute? Nós temos sobre Professora. mamute também falando aí. Deixa eu ver, Rian, fala. Professora, é como as onças pintadas. O jacaré é um pouco maior que elas. Elas ficam estreitando, que elas nadam muito bem, são ótimas nadadoras. Elas ficam estreitando, diferente de todos os felinos, ela tem um ataque mais furtivo. Ela pula Isso. e já morde o crânio, matando o Isso. animal. O colega está dando exemplo aqui das onças pintadas com o jacaré, né, que eles pulam já em cima, dá aquela bocada certa. Bom, então vamos ver. Gente, desculpa, que é século XIX, não consegui consertar aqui. Século XIX, tá? Então, ó. Ué, professora, mas nós estamos no 21. Ele é do século XIX. Já está molhado isso aqui. Século XIX. Não é muito distante, né? Mas ele vai pesquisar, ele vai estudar durante a vida dele toda, porque ele gostava muito de saber como que a espécie humana evoluiu. Né? Não tinha retrato, ninguém gravou nada para dizer, então tem que se pesquisar. E aí o Charles Darwin, né, o período dele aqui de nascimento e morte, né, ele vai observar o quê? Vamos ver aí. Acompanhe a leitura junto comigo. Darwin observou que os seres vivos mais adaptados ao ambiente apresentavam facilidade de sobreviver e de transmitir suas características aos descendentes. Esse processo ficou conhecido como a seleção natural. Está aí no primeiro parágrafo da página 299.
pode até circular o parágrafo todo, o primeiro parágrafo da página 299. Ou sublinha a linha ou faz um círculo em volta dele todo. Então, gente, o que serve? Eu vou mostrar a imagem, vocês vão ver mais facilmente, né? O que é a seleção natural? Ele diz o quê? Aqueles que apresentam maior facilidade. Quer ver um exemplo que vocês, a maioria conhece? O camaleão. Quem conhece o camaleão? Eu. Ele muda de cor? Sim, esse Sim. Professora, Ele está na seleção natural. Ele está na seleção natural. Ele se adaptou ao meio ambiente. Olha cá, amigão, é aqui, ó. Ele se adaptou ao meio ambiente. Quando ele é verde, mas se ele se sente ameaçado, ele muda de cor e fica no cantinho lá, escondidinho, para que ninguém o perceba, no meio das folhas, no meio da madeira, né? Fala. e na verdade o camaleão não muda de cor, tipo, vendo a cor e mudar. Exemplo, as emoções que ele sente. Ah, sim. Muda as cores dele. Então, nós vamos ter aí essas adaptações. Não vou ficar falando muito, vou partir para o desenho que vocês vão ver. Olha só, o que ele explicou? Olha esse desenho que ficou muito legal. A primeira imagem, nós temos 3 girafas, né? Uma, essa aqui, um pouquinho maior do que a outra, e a outra bem maior. O que aconteceu nessa segunda imagem? Meu Deus, morreu. Quem morreu? A mais alta? Foi a mais alta que morreu? Não, é menor. É mais alto, tio. Olha só. Olha as folhas das árvores, onde estão. A pequena coisa não tinha comida para alcançar. Ela não podia sim. Ela não podia alcançar, então ela acabou morrendo de fome. Isso. O colega lá de casa está falando que a pequena não teve mais folhas aqui no baixo para ela se alimentar. Então, ela morreu. As mais altas conseguiram comer, né? Isso é a seleção natural. É alguém que matou? Professora, Não. Ela morreu devido que não se adaptou àquele meio ambiente. Ela poderia, só um minutinho, ela poderia comer coisas que caíssem no chão, mas ela não fazia isso, ela só queria comer as folhas que dessem da mesma altura dela. Aí não tinha, ela morreu, né? Vamos observar o segundo quadro, esse outro quadro aqui. Vamos observar. Então, temos animais, besouros, vamos colocar que são besouros, né? Verde e marrons. 2 cores. Houve um cruzamento, né? O verde casou com o marrom, e aí tiveram filhotes, todo marrom, misturado um pouquinho, verde com marrom, todo verde. É normal acontecer isso, né? É a variação dos que vão... Por exemplo, uma mulher branca casa com um homem negro. O filho pode sair branco, pode sair negro, ou pode sair mulato. Não é verdade? Então, a mesma coisa... O branco e o negro. Isso. A mesma coisa aconteceu aqui com os filhotes. Aí, a gente conclui que isso aqui chama-se hereditariedade. Elas receberam as características dos pais. Nessa reprodução que está aqui, tem vários besourinhos. Olha o chão onde eles estão, né? Marronzinho, e os bichinhos marrom. Olha a verdinha. O que o passarinho avistou quem?
A verde que tá na marrom. A verde. A verde, ele pegou logo a verde, porque a verde chamou mais atenção, estava mais visível. Aí o passarinho foi lá e pegou o verdinho. Então, é a seleção natural. Esse verdinho não ficou bem adaptado a esse meio. Bem legal esse desenho, dá para entender bem, né? Às vezes a gente fala, não capta aquela mensagem, mas através do desenho, a gente tem a informação melhor. E aí, gente, só uma novidade para deixarmos um pouco orgulhosos, né, nessa situação terrível que nós estamos vivendo hoje. O que eu quero dizer? Que Charles Darwin, ele era inglês, já fazia essas pesquisas a vida dele toda, e ele vem no navio, desde lá da Inglaterra, parando em vários lugares, e ele para aqui no nosso Rio de Janeiro, bem do nosso lado aqui. Olha só, olha bem isso aqui. Vou dar 2 minutinhos para vocês lerem devagar o texto acima. Pessoal de casa também. Leia o que está aqui, depois a gente vai falar sobre isso. Vamos lá. Não tem no livro isso não, tá? Fui eu só que coloquei aqui. Então vamos lá. Vou esperar vocês lerem. Já li, já, tia. Já li também. Tá, espera um pouquinho. Já li, professora. Uhum. Professora, Já li, é professor. tão legal pensar que, tipo, ele passou aqui por perto, né? É. Que minha avó mesmo mora ali em Itaboraí, eu nem sabia disso. Isso. Então, gente, ó, Charles Darwin viajou pelo norte fluminense, subindo a Serra da Tiririca, que é uma serra que tem quando a gente vai daqui para Maricá, né? Em Niterói, passou por Maricá, Saquarema, Araruama, São Pedro da Aldeia, Cabo Frio, Barra de São João, Macaé, Conceição de Macabu, Rio Bonito e Itaboraí. Que aqui já foi a volta. E nesses lugares, ele coletou animais, ele coletou plantas, porque ele é um naturalista. Ele estuda a natureza, ele estudava a natureza. E aí, aonde foi que ele coletou esses materiais e ele foi navegando, né? Colocaram placas com esse título aqui, Caminhos de Darwin. No centro de Niterói, quando vocês forem passar lá no Niterói, ali, perto da barra, quando a gente vai chegando no terminal de ônibus, tem aquele teatro, não tem? Quando a gente chega lá no terminal, tem o teatro, tem aquela cúpula assim, que ali é um auditório. Ali tem... mais para frente tem escrito Caminhos de Darwin. Quando você também sai do terminal, o ônibus sai do terminal, que ele vai dobrar ali perto do Mercado dos Peixes para vir embora para cá, ali perto do Mercado do Peixe tem uma placa grande escrita Caminhos de Darwin. Por quê? Ele veio de navio, gente. Ele veio navegando, parando pela Baía de Guanabara, essa região aqui, e foi seguindo depois para a parte de Maricá, Saquarema, Araruama. E alguns lugares fizeram um turismo, pessoa fazer trilha, né? Nos lugares aonde ele descreve, no livro dele, ele descreve como era aquela região. Aí ficou marcado. Vocês vejam aqui que é uma
um grupo, né, de pessoas, todos com símbolo na camisa, que faz turismo nessa trilha, né, faz caminhadas nesses lugares de Charles Darwin. Tinha, não sei, eu acho que tiraram, lá quase em frente às barcas, tinha um mapa maior do que essa mesa aqui, com o mapa da região. O mapa da região. Eu vou trazer o folheto para passar aí, eu não tenho para todos, por isso que eu não posso dar. Mas semana que vem eu vou trazer o folheto, e aí eu passo só para vocês dar uma olhada, o roteiro dele é muito bonito, que eu ganhei uma vez no museu que eu fui. Aí eu deixo vocês manusear eles para ver. Então, gente, orgulho para a gente ter, né, entre aspas, recebido aqui na nossa área Charles Darwin, que estudou por aqui, né, pesquisou essa região. Quando vocês forem para essas regiões, na estrada, quando você for para Cabo Frio, Saquarema, Araruama, Maricá, na estrada tem placa, tem várias placas. Passam a observar para ver se vocês não vão encontrar isso aqui, Caminhos de Darwin. Eu vou muito para Rio das Ostras. Rio das Ostras é caminho para Macaé. E lá em Rio das Ostras tem várias placas dessa daqui. Né? É legal a gente ver isso. Então, é um certo orgulho para nós, do Rio de Janeiro, que esse homem, com uma importância e um conhecimento tão grande, tenha passado por aqui. Né? Então, a Professora, gente... Oi. Como mais uma pergunta. Pode ir guardando material. Que na época da migração, os diferentes povos foram se separando, né? Sim. E quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, tinham os indígenas. E Como que eles chegaram aqui? Nós vamos falar disso mais à frente. Tá? Calma que nós vamos chegar lá. Tá bom? Gente, por hoje a gente já está encerrando. Espera aí. Não vai nenhuma atividade para casa. Assista o videozinho que eu coloquei lá na plataforma, tá? Depois é que a gente vai ter as atividades, tá? Não se preocupe, eu não sou muito de encher ninguém de dever, tá? Mas pode deixar que tudo dá certo, tá? Tudo dá certo. Vai descendo devagar, quem correr vai voltar, hein? Professora, você vai passar dever de casa? Beijo para vocês, gente. Até segunda. Ela vai não. Professora. Tchau, professora! Tchau, professora. Tchau, gente. Tchau, Boa tchau, semana para tchau, vocês. Deixa eu ver aqui. Tchau, professora. Tchau, professora. Não, andei. Tchau. Beijo aí para vocês.